Neste vídeo, o meu objetivo é explicar algumas coisas básicas acerca da cardinalidade de conjuntos, portanto, o número de elementos de um conjunto. Isto é principalmente para os alunos de matemática, porque eu acho que muitas das coisas que eu vou dizer aqui os alunos de física viram na cadeira de cálculo 1, e eu na realidade estava à espera que também vissem os de matemática, e pelos vistos não viram. Todas estas coisas que eu vou dizer são coisas que eu acho que certamente qualquer aluno de matemática devia aprender nas primeiras semanas do curso, ok? Portanto, apesar de isto não ser exatamente, não sei, não vai ser, não vou usar isto muito no curso de álgebra linear, isto é a mesma coisa de cultura geral, matemática, que todos os alunos de matemática certamente deviam saber, está bem? Pronto, portanto, isto é a minha tentativa de ajudar nesse sentido. Ok, portanto, o que é cardinalidade? É só o nome que significa para número de elementos. E podemos começar com a definição de quando é que dois conjuntos têm a mesma cardinalidade. Eles têm a mesma cardinalidade se existir uma função bijetiva de um para o outro. Claro que se existe x para y, também existe y para x. Portanto, ter a mesma cardinalidade para as pessoas de matemática que já viram que isso é uma relação de equivalência nos conjuntos. É imediato verificar. E, portanto, quando dois conjuntos têm o mesmo cardinal, diz-se que, portanto, escreve-se isto, o cardinal de x igual ao cardinal de y, portanto, aquele símbolo ali é mesmo um símbolo de cardinal. Ok. Um conjunto diz-se finito se tiver a mesma cardinalidade do que um destes conjuntos, um intervalo nos naturais de 1 até n. Na realidade, diz que tem n elementos, se tiver a mesma cardinalidade que este conjunto. Para algum natural, incluindo, portanto, para algum número maior ou igual do que zero. Portanto, em particular, um conjunto vazio, um conjunto com zero elementos, também se diz finito. E se não for finito, diz-se infinito. Okay? O infinito mais simples é o que se chama infinito numerável. Portanto, um conjunto diz-se numerável se tiver a mesma cardinalidade que o conjunto dos números naturais. Ou seja, se houver uma bijeção entre os números naturais entre os números naturais e esse conjunto. Já agora, uma bijeção dos números naturais para um dado conjunto diz-se uma enumeração do conjunto, porque estamos a pô-los por ordem. Estamos a escolher o primeiro, o segundo, o terceiro, etc. E, finalmente, para estas terminologia inicial, um conjunto diz-se contável se é finito ou numerável. Portanto, acho que o nome também está bastante bem escolhido, não é? Um conjunto contável é um conjunto em que nós podemos contar os números, os elementos desse conjunto. Portanto, se for finito, podemos contar de 1 até n o número de elementos do conjunto. Se for numerável, podemos contá-los pelos naturais. Pronto, e é fácil de por indução, não vou estar aqui a fazer estas coisas, que um conjunto finito não é numerável. Portanto, os contáveis dividem-se ou são finitos ou são numeráveis. Okay? Também é bastante intuitivo. Ok, portanto, os números naturais, na realidade, podem ser vistos como objetos que classificam os conjuntos finitos, não é? A menos de bijeção. O número 3, por exemplo, digamos, é aquilo que os conjuntos com 3 elementos têm em conjunto, não é? Portanto, ok. E da mesma forma, uma pessoa pode considerar que os números infinitos são simples, ou também se dizem cardinais infinitos, são aquilo que os conjuntos infinitos que têm o mesmo cardinal têm em conjunto, ok? Portanto, é o número... a propriedade que um conjunto tem que os torna... o número de elementos, no fundo, não é? O número de elementos de um conjunto, não é? Que pode ser infinito, mas agora os infinitos ficam classificados, nós só dizemos que dois infinitos são iguais se números com esse número infinito de elementos se puderem ser postos em correspondência bijetiva. Está bem? O nome que se dá ao número infinito correspondente aos naturais é o cardinal numerável, ou o primeiro cardinal infinito, também se diz, já falaremos mais disso à frente. É este símbolo aqui, é Aleph 0. Portanto, esta é a primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph. E o Aleph 0 é o número, é o primeiro cardinal infinito, é o nome que se dá para designar o cardinal dos naturais e, portanto, todos os conjuntos numeráveis que têm o mesmo cardinal, que é n. Okay? Portanto, os conjuntos numeráveis têm cardinal Aleph 0. Ok, então vejamos alguns exemplos de
uma coisa que é bastante importante é uma pessoa conhecer as propriedades básicas dos conjuntos numeráveis, porque isso é utilizado muitas vezes em matemática também. Começamos por ver aqui dois exemplos. O primeiro é que o conjunto dos inteiros é numerável. Portanto, a maneira de ser numerável é haver uma bijeção dos naturais para os inteiros. E é muito fácil de estabelecer uma. Claro que há muitas. Uma maneira possível de fazer é esta. Leva-se o primeiro elemento, o primeiro natural para o 0, o segundo para o 1, o terceiro para o menos 1, o quarto para o 2, o quinto para o menos 2 e por aí adiante. Então, seria fácil dar uma expressão para a função φ, para a sua inversa. Não vale a pena estar a fazer isso. Um outro aspecto mais interessante é que, por exemplo, o conjunto dos pares de naturais, okay, que podem ser vistos como aqui os pontos de uma grelha infinita, isso também é um conjunto numerável. Okay? Também é possível percorrer todos os pares naturais, começando com o primeiro, o segundo, o terceiro, etc. Portanto, estabelecer uma bijeção de n para os pares naturais. E eu, novamente, também seria possível dar uma expressão, mas eu não me dei o trabalho de fazer isso. Eu escrevi antes aqui um esquema que indica como é que funcionaria esta bijeção. Não é? Portanto, por exemplo, o primeiro natural iria para o par 1, 1. O segundo natural iria para o par 1, 2. Ou 2, 1, se fizermos o eixo dos x primeiro. Portanto, este elemento aqui da grelha, digamos que seja o par 2,1, e então é a imagem do natural 2. Depois o par 1,2 seria a imagem do natural 3. O par 3,1 seria a imagem do 4, etc. Okay? E se nós formos assim fazendo zigue-zagues, percorremos todos usando apenas os naturais, conseguimos percorrer todos os pares naturais, o que mostra que o conjunto n vezes n é numerável. Okay? E daqui é fácil de concluir que o Q, com o conjunto dos racionais, é numerável. Ok, portanto, se calhar vou escrever aqui. Porque, por exemplo, os racionais, bem, o Q pode-se decompor como os racionais positivos, união com os racionais com zero e com os racionais negativos. E, portanto, da mesma maneira que fizemos ali com os inteiros, se nós conseguimos ver que os racionais positivos são numeráveis, isso é suficiente. E os racionais positivos numeráveis correspondem a frações, não é? Portanto, são quocientes de números naturais. Okay? E portanto, quer dizer, desculpem, n0 não. N. E, portanto, digamos, há menos racionais do que pares de números naturais. Não é? Porque algumas frações dão o mesmo número racional. Portanto, se nós escrevemos as frações, os números racionais como frações irredutíveis, em que o máximo divisor comum de m e n é 1, então isso, não, em vez de nos dar todos os pares de números naturais, o que nos daria era apenas um subconjunto. Por exemplo, não apareceria o 2 4, porque esse corresponderia a 1 2. O meio é igual a 2 quartos. Pronto, e isso é suficiente. Sabendo que o n vezes n é numerável, isso implica que, na realidade, os racionais positivos e depois, portanto, os racionais são numeráveis, usando estas propriedades que eu vou dizer agora dos conjuntos numeráveis, que é um subconjunto de um conjunto numerável, é contável. Portanto, ou é finito ou numerável. Claro, no caso da relação entre os racionais positivos e os pares de números naturais, os racionais positivos são infinitos. E, portanto, os racionais positivos correspondem a um subconjunto numerável do conjunto numerável dos pares de naturais. Okay? Portanto, vejamos estas propriedades dos conjuntos numeráveis que são muitas vezes utilizadas na prática. Portanto, a primeira é que, se tivermos um subconjunto, um conjunto numerável, ele é contável, ou seja, ou é finito ou é numerável. Uma outra coisa que é muito útil é que uma união contável de conjuntos contáveis é contável. Portanto, o que isto significa é, suponhamos que temos um conjunto contável de índices, A, e temos para cada índice, para cada alfa índice em A, um conjunto contável x-alfa. Então, necessariamente, quando nós tomamos a união de todos esses conjuntos, o conjunto que nós obtemos continua a ser contável. Portanto, claro que portanto, isto é a afirmação mais forte que está aqui contida é que uma união numerável de conjuntos numeráveis é numerável. Okay?
Isso é um exemplo, mas por exemplo uma união finita de conjuntos numeráveis também é numerável, e uma união finita de conjuntos finitos é finita. Não é? Pronto, realmente o que é importante aqui principalmente é que uma união numerável de conjuntos numeráveis é numerável. O que está aqui afirmado no 2 é apenas uma coisa um bocadinho mais geral. Ok, e outra coisa que também é útil saber é que um produto finito de conjuntos numeráveis continua a ser numerável. Ok, então vamos ver rapidamente como é que estas coisas se veem. Ok, então primeiro, que um subconjunto de um conjunto numerável é contável. Isso é porque, bom, suponhamos que temos um conjunto, um subconjunto de n, ok? Se ele for finito, então claro que é contável, e suponhamos que ele não é finito, ok? Que temos um subconjunto infinito de n. Como é que nós conseguimos descrever o conjunto x por uma... Portanto, temos que dar para mostrar que ele é numerável. Portanto, ele não vai ser finito, mas portanto, se vai ser contável, queremos ver que o conjunto é numerável, não é? Ver que o conjunto, subconjunto infinito de n é numerável é dar uma bijeção dos números naturais para x. Pronto, e isso é muito fácil de fazer. Portanto, fazemos o primeiro elemento, há uma maneira mais ou menos canónica de fazer, que é escolhemos para o primeiro elemento, a imagem pela bijeção de 1, o menor elemento de x. Okay? Estamos nas propriedades naturais, os subconjuntos não vazios naturais têm sempre um mínimo, desde que os naturais são bem ordenados. E é uma coisa que se prova imediatamente por indução. Ok, portanto, portanto, o primeiro elemento é o mínimo. E depois o que é que fazemos? Suponhamos que já definimos a nossa lista até n, definimos o próximo elemento da lista como o mínimo dos elementos do conjunto que ainda não estão na lista. Ok? Portanto, o φ de n é o maior elemento do x que já foi contado, digamos assim. E então vemos qual é o que vem a seguir. Portanto, há de haver, como o conjunto é infinito, há de haver algum elemento x do conjunto x pequenino do conjunto x grande que é maior do que todos aqueles que nós já escolhemos, o φ1, o φ2, o φn. Okay? Então, o φn mais 1 é o menor desses. Okay? Eu fiz aqui um exemplo, portanto, por exemplo, imaginemos que temos o conjunto deste procedimento muito simples, que imaginemos que temos aqui a lista de todos os conjuntos naturais e o meu subconjunto x vai ser este que eu marquei aqui, o 2, o 5, o 6, o 8. Portanto, como é que funciona este processo de contagem? O primeiro, o φ de 1 é o 2, depois o φ de 2 vai ser o que vem a seguir, que é o 5, o φ de 3 é o 6, o φ de 4 é o 8, etc. Tá bem? Portanto, um subconjunto e um conjunto numerável é numerável e, portanto, uma consequência disto, por exemplo, é que os racionais positivos, que podem ser vistos como um subconjunto dos pares naturais, são numeráveis, ok? Porque, obviamente, são infinitos. E daí, sabendo que os racionais positivos são numeráveis, é também imediato ver que o conjunto dos racionais é numerável também. É um procedimento análogo àquele que usámos para ver que os inteiros eram numeráveis. Ok, então esta era a primeira afirmação, que um subconjunto de um conjunto numerável é numerável. Vamos ver agora que uma união contável de conjuntos contáveis é contável. Portanto, o que é que isso significa? Nós temos um conjunto contável de índices, não é? E depois, para cada um dos índices, para cada elemento do conjunto contável de índices, temos um conjunto x-alfa. E o que nós queremos ver é que a união de todos estes conjuntos x-alfa é ainda um conjunto contável. Pronto. Claro que se o Y é contável, ele ou está em bijeção com um conjunto destes, se for finito, A igual a um n, ou está em bijeção com o conjunto dos números naturais, se for numerável. E, portanto, em termos de indexação, usando uma dessas bijeções, indexar a família de conjuntos por A ou indexá-la pelos números de 1 até n ou pelos naturais é a mesma coisa. Pronto. E claro que isto agora teria que separar em dois casos, que era o caso em que o conjunto dos índices é finito e o conjunto dos índices é numerável, mas vamos fazer apenas o caso em que o conjunto dos índices é os naturais, está bem? Que é o caso mais interessante. O outro é um subcaso deste, digamos assim. Faz-se de uma maneira, mas é mais fácil. Ok. Portanto, a primeira observação é que nós podemos assumir que os conjuntos que nós temos um conjunto
para cada natural. Portanto, na realidade agora, como eu estou a usar como conjunto de índices os naturais, o que nós temos é uma sucessão de conjuntos, x1, x2, etc. Pronto, e na realidade a primeira coisa nós queremos ver que a união de todos estes xn's é contável, não é? E uma coisa que podemos, que ajuda a fazer, a explicar porque é que isso é assim, é primeiro torná-los todos disjuntos, ou seja, fazer com que não haja interseções entre dois destes conjuntos xn e xm quando o n é diferente do m, ok? Porquê é que podemos fazer isso? Porque nós podemos torná-los disjuntos fazendo o seguinte procedimento. Portanto, vamos fazer uma nova família de conjuntos x' que são disjuntos e têm a mesma união do que o xn. Portanto, a gente faz o x'1 é o x1. O x2' é o x2 menos o x1, ok? Portanto, reparem, a união do x1 e do x2 é a mesma coisa que a união do x1' e x2'. Estou a pôr no x2' todos os conjuntos que faltam à união que não estão já no x1. Pronto, e continuo sempre assim. Portanto, este sinal aqui é o sinal de diferença de conjuntos, não é? x2 menos x1 significa os elementos de x2 que não pertencem a x1, está bem? Portanto, depois o x'3 seria x3 menos a união dos os que já estavam em x1 e x2 e que também, portanto, já estão em x'1 e x'2, etc. Portanto, estes conjuntos assim construídos é imediato verificar. Para já a união é a mesma do que dos xn's e agora são disjuntos, não têm elementos em comum. Ok, então, portanto, eu vou partir agora do princípio que a minha família numerável de conjuntos contáveis são todos disjuntos, ok? Como é que nós podemos construir uma bijeção, então, para a união desses conjuntos disjuntos? Podemos usar o facto, novamente, que o n vezes n é numerável. O que nós podemos é distribuímos os conjuntos aqui ao longo das colunas, tínhamos uma grelha infinita indexada nas duas direções pelos naturais, e o que nós podíamos fazer era escolhemos uma bijeção, por exemplo, imaginamos que o primeiro conjunto x1 era numerável, então nós escolhíamos uma bijeção da primeira coluna, portanto quando a primeira coordenada é 1 e a segunda vai de 1 até infinito, com o x1. Depois o segundo conjunto, imaginemos, tinha só 3 elementos, não é? Então nós escolhemos uma bijeção dos primeiros 3 elementos da segunda coluna para x2. Okay? Depois o terceiro era novamente numerável, nós escolhemos uma bijeção da terceira coluna destes pares naturais para o x3, etc. Tá bem? Continuávamos assim, o x5 era vazio, o x6 era outra vez numerável, tá bem? E o que é que nós obtemos assim? Se fizermos este procedimento, que pode escrever uma expressão, mas acho que não vale a pena, o que nós obtíamos, portanto, este desenho que está a explicar é como ver, ou mais precisamente, como estabelecer uma bijeção, não é? Entre uma união numerável de conjuntos contáveis, portanto, de conjuntos finitos ou numeráveis, e um subconjunto dos pares naturais. E como os pares naturais são numeráveis e um subconjunto de um conjunto numerável é contável, foi aquilo que nós vimos antes, imediatamente antes. Agora não me deixa escrever. E um subconjunto de n vezes n, não é? Pronto, portanto, como n vezes n é numerável, qualquer subconjunto é contável. E, portanto, uma união numerável de conjuntos contáveis, que está em bijeção com esse conjunto, também é contável. Ok. Pronto, e finalmente, os produtos finitos é uma consequência imediata, faz por indução, a partir deste exemplo aqui do n vezes n. Quer dizer, o facto do n vezes n ser numerável diz-me que um produto de dois conjuntos numeráveis é numerável. Pronto, se fizer com o terceiro, no fundo estou a fazer novamente um produto de um conjunto numerável que é n vezes n com outro numerável vezes n, e portanto isso também é numerável. E portanto por indução vê-se imediatamente que um produto finito de conjuntos numeráveis é numerável. Ok. Pronto, isto são propriedades úteis dos conjuntos numeráveis, que uma pessoa deve saber. Um exemplo importante, básico, é
que o conjunto dos números reais não é numerável, portanto, também não é finito, obviamente, portanto, não é contável. Portanto, vamos ver uma demonstração disto, que é muito engraçada e que se deve a Cantor, chama-se o argumento da diagonal de Cantor. Cantor foi um grande matemático alemão do século XIX e princípio do século XX, Georg Cantor, e essencialmente tudo o que eu estou a dizer foram coisas que foi ele que descobriu. Ou que... ok, então vamos ver que o R não é numerável, portanto, de certa forma, a ideia é que o R tem mais pontos, já vou tornar isto preciso, tem mais elementos do que os naturais. Não é possível arranjar uma bijeção. São os dois conjuntos infinitos, mas este infinito é maior dos reais. Okay? Pronto. Para ver que o R não é contável, basta ver que um qualquer seu subconjunto não é contável, não é? Porque, portanto, basta usar o contrarrecíproco da afirmação 1 acima. Nós acima vimos que um subconjunto, um conjunto contável, um numerável, é... Bem, também seria verdade para contável. Um conjunto contável é contável, não é? Portanto, se há um subconjunto de R que não é contável, então o conjunto maior também não pode ser contável. Okay? E a maneira como funciona esta demonstração é, nós vamos assumir por absurdo que tínhamos uma enumeração, portanto uma bijeção dos naturais, lembra-se que isso quer dizer uma enumeração, é uma bijeção entre os naturais e o conjunto dos números reais entre 0 e 1. E o que eu vou fazer é, partindo desta hipótese, vou chegar a um absurdo, porque uma bijeção é, em particular, uma coisa subjetiva, mas eu vou explicar, se me derem uma bijeção, eu vou dar um procedimento para encontrar um elemento no intervalo de 0 a 1 que não está na imagem do φ. E, portanto, contradiz, se eu arranjar um elemento de 0 a 1 que não está na imagem de φ, isto vai contradizer a hipótese de que o φ era uma bijeção, e essa contradição vai mostrar que não pode existir uma bijeção. Está bem? É assim que funciona a demonstração. E a demonstração é super gira. Uma coisa que toda a gente devia ver alguma vez na sua vida. Está bem? Nós fazemos o seguinte. Nós vamos escrever a enumeração nesta forma, que é, eu vou pensar nos números do intervalo 0, 1 como dízimas possivelmente infinitas, ok? Mas como dízimas, vou escrevê-los em base 10. Portanto, o número, cada número natural vai ir para uma dízima infinita que vai começar com 0 e depois vai ser um dígito, um número entre 0 e 9, depois outro dígito, etc, etc. Não é? Portanto, um exemplo seria, sei lá, 0.1321, pronto, e reticências, está bem? Portanto, estes números, A1n, A2n, A3n, A4n, são as casas decimais, digamos assim, do φ de n, está bem? Pronto, o 1 também pode aparecer aqui, porque o 1 é a mesma coisa que 0,9999 reticências, está bem? Ok, vocês poderão objetar que isto na realidade não é as dízimas não é uma maneira, digamos, inambígua de descrever os números reais entre 0 e 1, e teriam razão, porque realmente não há nenhuma diferença entre sei lá, 0.1239999 reticências sempre novas. Isto é a mesma coisa do que 0, 1, é o mesmo número que este, 0, 1, 2, 4. E depois, portanto, se as dízimas forem infinitas, o que acontece é que estes algarismos, a partir daí, são todos zeros, ok? É assim que eu escrevo a minha dízima, uma dízima finita, ponho os números todos, a sucessão dos seus algarismos, depois continua sempre igual a 0. Ok, mas isso também é fácil de lidar com isso. Quer dizer, realmente a única ambiguidade quando a gente escreve uma dízima infinita é esta, é que os números que acabarem sempre em 99999 na realidade podem se escrever de outra maneira, somando, aumentando, pronto, podem se transformar em dízimas finitas, ok? E então o que eu posso fazer é simplesmente decidir que eu nunca vou deixar que isto aconteça, basicamente. Eu nunca vou deixar que um número acabe em 99999, a não ser o 1. O 1 tem que ser a única maneira de o escrever assim, é 0.99999. E, portanto, nos números aqui do lado direito, que são os números do intervalo 0, 1, estas sucessões de algarismos não são arbitrárias, não podem acabar
em 9999 para sempre, a não ser a do 1, ok? Então, realmente, há uma correspondência bijetiva entre essas dízimas e os números reais no intervalo 0, 1, ok? Ok, portanto, então eu vou supor que tinha a tal enumeração dos números do intervalo 0, 1, ou equivalentemente destas dízimas infinitas, destas sucessões de algarismos, ok? E vamos ver que há um número, eu vou-vos dar um número, que não está de certeza na lista. E a maneira super engraçada e fácil de pensar, mas genial, não é? Ele teve a primeira ideia pela primeira vez, que foi o cantor, tanto quanto se sabe, eu simplesmente vou escolher o meu número que não vai estar na lista vai ser dado também na forma de uma dízima infinita. E o que é que eu faço? Então, eu para B1, para primeiro, vou dar uma sucessão de algarismos que vai ser a dízima infinita deste número real que não está na imagem de φ. Então, o primeiro algarismo da minha dízima infinita, eu simplesmente vou ver qual é o primeiro algarismo do φ de 1 e escolho um número diferente. Okay? Escolho o BN, o B1 diferente do A1. Okay? Só o facto deste número começar por um algarismo diferente do A11, isso já faz com que ele seja diferente do φ de 1. Ok? Depois a seguir, o que é o segundo algarismo? Estão a ver, não é? Vou escolher para o segundo algarismo do meu número um que não é o segundo algarismo do segundo número. Okay? Só isso já me garante que o número, qualquer número, independentemente do que eu escolha a seguir, o facto do segundo algarismo na dízima não ser o A22 garante-me que este número que eu estou a escolher já não vai ser, independentemente das escolhas que faça depois, já não vai ser igual ao φ de 2. Pronto, e continuo sempre assim. Portanto, em geral, o enésimo algarismo é escolhido de forma a que esse enésimo algarismo seja diferente do enésimo algarismo que aparece no número φ de n. Okay? Pronto, depois também seria preciso ter um bocadinho de cuidado, porque nós queremos que dê... portanto, por causa desta ambiguidade que há na expansão decimal, nós além disso também não queremos que, por azar incrível, este número que nós estamos a escolher que acabe em tudo em 9, está bem? Mas isso também é fácil, nós podemos escolher também um BN que seja diferente do ANN e que não seja diferente de 9, está bem? Mas, portanto, para isto de certeza funcionar, nós aqui deveríamos pôr e tal que BN não seja identicamente igual a 9 a partir de um certo n. Agora não consigo escrever. BN não seja identicamente 9. Pronto, claramente também é possível. Igual a 9 a partir de um certo ponto. Pronto, ok. Portanto, os reais não são numeráveis. Ok, e portanto este famoso argumento chama-se o argumento da diagonal de Cantor. Portanto, que é o grande responsável no final do século XIX e no princípio do século XX pela criação da teoria matemática dos conjuntos, que é o fundamento de toda a matemática. Portanto, na altura, quando foi construído, o facto de permitir resolver muitos problemas fundacionais de pessoas estarem confusas acerca do que é que as coisas queriam dizer, foi a teoria dos conjuntos que o Cantor desenvolveu, na altura era conhecida como o paraíso de Cantor. Portanto, era o universo dos conjuntos que servia de fundação a toda a matemática. Okay? Olhem, uma aplicação que na realidade era um dos exercícios da ficha sobre os espaços vetoriais é, vamos ver que, portanto, o espaço, o R, portanto, o Q, lembram-se, é um corpo. O conjunto dos números racionais é um corpo. E nós podemos pensar no conjunto dos números reais como um espaço vetorial sobre os números racionais. Porquê? Porque temos uma soma de números reais, que obviamente satisfaz os 4 axiomas, e temos o produto de números reais, o produto de um escalar racional por um número real, que obviamente satisfaz os outros 4 axiomas, distribui em relação à soma, é associativo, quando se multiplica pelo racional o número real não muda. Portanto, o R é naturalmente um espaço vetorial sobre o corpo dos números racionais. Ora,
E um exercício que vocês tinham na ficha de espaços vetoriais era ver que a dimensão do R visto como espaço vetorial sobre os racionais era infinita. Na realidade é não contável, no sentido em que não pode haver uma base de R, como o espaço vetorial sobre Q, que tenha um número numerável, finito ou numerável de elementos. E na realidade o que se pode demonstrar é que uma base que existe sempre, não é? Nós não vimos isso. Mas é verdade, não é? Qualquer espaço vetorial tem uma base do espaço dos números reais sobre o corpo dos números racionais. O número de elementos da base seria na realidade o mesmo que o número dos elementos de R, poder-se pôr em bijeção com R. Tá bem? Portanto, isso eu não vou ver, mas vamos pelo menos usar estas coisas que vimos acerca de conjuntos numeráveis para ver que não pode haver uma base contável para R como espaço vetorial sobre Q. Pronto, e podemos argumentar por absurdos. Portanto, suponhamos que havia uma base contável. Portanto, havia um conjunto de números racionais xn, racionais não, desculpem, reais. Havia um conjunto contável, portanto, finito ou numerável, x1, x2, x3, etc., de números reais, tais que, bem, que eram linearmente independentes, não é? E que qualquer real se podia escrever como uma combinação linear racional desses números reais, x1, etc., x2, etc. Ok. Então, o que é que nós podemos observar? É que a expansão linear dos primeiros k elementos reais, dos primeiros k elementos da base, na realidade está em bijeção com o que é k, não é? Porque isto é um conjunto linearmente independente, o x1, xk, portanto é uma base deste espaço, da sua expansão linear. E uma vez que a gente tenha uma base, há uma bijeção entre os vetores nesse espaço vetorial e as suas coordenadas, que são k tuplos de números racionais. Okay? Mas então os racionais são numeráveis e um produto finito, que é o que isto é, não é? Isto é q vezes q vezes q, não é? Isto significa q vezes q vezes q. Isto é um produto finito de números de conjuntos numeráveis e, portanto, é numerável. Okay? Portanto, todos estes conjuntos xk, que são a expansão linear dos primeiros k elementos da base, seria numerável. Okay? Mas o que é que seria o R? O R, portanto, a expansão, o R, seria a união para todo o k da expansão linear dos x1, xk, não é? Porque um elemento qualquer de R poderia-se escrever como combinação linear dos números reais, x1, etc. Não é? Uma combinação linear é finita, só um certo número finito de números reais é que apareceria na combinação linear. Okay? Mas então isso significaria que esse número real, que é arbitrário, eu comecei com um número real qualquer, estaria na expansão linear de x1, xk. Okay? Portanto, isso é a justificação de porque é que o R é uma união. Portanto, a gente pode, fazendo a união de todas estas expansões lineares dos primeiros k elementos da base, obter todos os números reais, assumindo que o R tinha uma base, tinha esta base x1, etc. Bom, mas então, o R seria uma união contável, não é? Porque a base era contável e este k aqui está a variar sobre... está indexada pelos números da base, não é? O R seria uma união contável de conjuntos numeráveis. Não é? Seria uma união numerável, ou finita, ou numerável, de conjuntos numeráveis. E nós sabemos, é uma das propriedades que vimos dos conjuntos numeráveis, que isso é numerável, ou é contável. Não é? Portanto, o R seria uma união contável de conjuntos contáveis, e portanto seria contável, mas nós acabámos de ver que isso não é verdade. O R não é contável. Está bem? Portanto, visto como espaço vetorial sobre os racionais, o R nem sequer pode ter uma base contável. É tão grande o número de números reais que nem sequer se pode escrever à custa dos números racionais fazendo combinações lineares a partir de um conjunto contável de números reais. Ok, pronto. Então, para terminar, deixem-me falar-vos um pouco acerca de números infinitos em geral. Portanto, isto talvez não tenham as pessoas de física visto.
Portanto, há uma espécie de hierarquia dos infinitos. Quer dizer, nós já falámos de dois tipos de infinito, pelo menos. Há o tipo de infinito dos números reais e dos números... o infinito numerável, o infinito correspondente aos números naturais. Mas, na realidade, pode-se definir nos números infinitos, nos cardinais, uma ordem da seguinte forma. Portanto, nós dizemos que um cardinal é menor ou igual do que o outro, um conjunto tem no máximo o mesmo número de elementos de y, se existir uma função injetiva de x para y. Portanto, outra maneira de pensar é se o x está em bijeção com um subconjunto de... É outra maneira de dizer isto, não é? Há uma bijeção, isto o que quer dizer, esperem lá, isto o que quer dizer é que, outra maneira de dizer é, há uma bijeção entre x e um subconjunto de y. Ok. Pronto. Portanto, nesse caso, faz sentido dizer que x tem menos elementos de y se isto acontecer, não é? Olha, isto afinal já estava escrito. Na realidade, isto é equivalente a outra maneira de dizer é que há uma função sobrejetiva de y para x. Okay? Porque, bom, isso na realidade é equivalente ao axioma um dos axiomas da teoria dos conjuntos, o axioma da escolha. Nós podemos... Se temos uma função injetiva, digamos, se quiséssemos construir uma função subjetiva, podíamos defini-la como φ inverso no conjunto imagem do x e depois só tínhamos que escolher para os restantes elementos de y, tínhamos que escolher elementos de x para os quais iríamos mandar. Isso construiria uma função subjetiva. Mas para isso é preciso fazer essa escolha e isso é o que nos permite o axioma da escolha, precisamente. E reciprocamente também é fácil de ver que se tiverem uma função subjetiva de y para x, também é uma função injetiva. Se pode escolher uma função injetiva de x para y. Ok, pronto. Mas então nós temos esta noção natural do que é a ordem nos infinitos, não é? Mas para que isto faça sentido, se pensarmos bem, convinha que se x tiver menos elementos do que y e y tiver menos elementos do que x, convinha que o x e o y tivessem o mesmo número de elementos, para de facto isto ser uma relação de ordem. E embora isto seja verdade, isto está longe de ser óbvio, ok? É um teorema que se chama o teorema de Schroeder-Bernstein, okay? Que diz exatamente que se eu tiver funções injetivas de x para y e de y para x, então existe uma função bijetiva de x para y. Portanto, este teorema, que é um teorema importante, é uma manifestação de uma triste realidade na matemática, que é os teoremas praticamente nunca têm, ou sempre praticamente nunca têm o nome das pessoas que realmente os descobriram ou que os provaram. E este é o exemplo disto. Este teorema foi primeiro enunciado pelo Cantor e foi primeiro demonstrado por outro grande matemático alemão, Richard Dedekind, mas tem o nome destes outros dois matemáticos alemães também. Ok, eu não vou dar aqui a demonstração porque na realidade demoraria um bocadinho de tempo, não é particularmente complicada, vocês conseguem perfeitamente perceber, mas se forem à página da Wikipedia em inglês, há uma página para este teorema e a demonstração está lá escrita a demonstração mais simples possível e está bem explicado. Eu não iria fazer a mesma coisa, portanto, quem estiver interessado em ver como é que isto se faz, e a demonstração é interessante e não é demasiado complicada, também pode ir ver, eu recomendo que vão ver à página da Wikipedia, ok? Mas assumindo este teorema, nós temos então esta relação de ordem infinitos. Há conjuntos, a relação de ordem do número de elementos dos conjuntos. Há infinitos que podem ser maiores que outros. E em particular, o que é ser um infinito que é menor do que outro? Ter um número cardinal que é menor que outro? Portanto, isso acontece se nós, por um lado, houver uma função injetiva de x para y, mas não houver uma função bijetiva. Portanto, se x for menor ou igual, que é ver a função injetiva, mas não for igual, não há uma função bijetiva. E outra das grandes descobertas do Georg Cantor foi que, na realidade, há sempre infinitos maiores. Portanto, uma pessoa tem um conjunto infinito, por exemplo, os naturais, pode arranjar um infinito maior, esses já sabemos os reais, mas há um conjunto que tem mais elementos, que não pode ser posto em bijeção com os reais, e depois há outro maior que esse, ok? E pode-se fazer assim uma lista infinita, e depois pode-se tomar a união desses todos, e fica um que é maior do que todos os infinitos, e depois pode fazer um maior que esse, e isto continua para sempre. Há uma hierarquia infinita dos cardinais infinitos. Okay? E na realidade, um conjunto, é muito fácil dizer um conjunto que tem estritamente mais elementos, que é estritamente maior, o cardinal é estritamente maior que um dado conjunto X.
é o cardinal, um conjunto que funciona é o conjunto das partes de x, o conjunto de todos os subconjuntos de x, está bem? Então escreve-se assim, P de x, e lê-se as partes de x, e é o conjunto de todos os subconjuntos de x. Por exemplo, as partes do conjunto com dois elementos 0, 1 é este conjunto com 4 elementos. Os subconjuntos de 0, 1 são o vazio, o conjunto só com 0, o conjunto só com 1 e o conjunto 0, 1. Este tem 2 elementos, este tem 2 ao quadrado elementos. Não é? Se tivessem aqui 3 elementos, teria 2 ao cubo, etc. Ok, então vamos rapidamente, porque a demonstração também é brilhante e muito simples, ver que as partes, tanto que o conjunto das partes de um dado conjunto, o conjunto de todos os subconjuntos, tem estritamente mais elementos, não é possível pô-lo em bijeção com x. Bom, que o número de elementos de x é menor ou igual do que o número de elementos das partes de x é óbvio, porque temos esta função injetiva que associa a cada elemento de x, lhe associa o conjunto. Isto é um subconjunto de x, o x visto como subconjunto com um único elemento de x. Isto é uma função injetiva do conjunto de x para o conjunto dos subconjuntos de x. Também. E portanto isso mostra que o número de elementos de x é claramente inferior, menor ou igual do que o número de elementos de parte de x. Para vermos que não existe uma bijeção, reparem como a demonstração é minúscula. Okay? Para ver que não existe uma bijeção, vamos supor por absurdo que existe uma bijeção. Okay? Que existe uma função de x para as partes de x, que é uma bijeção. E vamos considerar este conjunto de todos os elementos de x que não pertencem ao conjunto que é a sua imagem pela nossa bijeção, a φ de x. Portanto, φ de x é um subconjunto de x. E agora, dado é um subconjunto de x, eu tenho um elemento, o elemento ou lhe pertence ou não lhe pertence. Então eu vou considerar o conjunto de todos os pontos de x que não pertencem à sua imagem pela bijeção. Okay? Ora, isso é um subconjunto de x e, como tal, ele tem que ser, se isto é uma bijeção, ele tem que ser a imagem de algum elemento de x. Vou-lhe chamar S pequenino. Portanto, existe um elemento S pequenino em x que corresponde a este conjunto estranho, o conjunto dos x pertencentes a x, tais que x não pertence a φ de x. Ok, então, e vamos tentar ver se este elemento, o S pequenino, vamos estar, as duas uma, ou ele está em S grande ou não está não está em S grande, são as duas hipóteses, não é? Mas vamos lá ver, o que é estar em S grande? Ele estar em S grande, ok? Estar em S grande era não pertencer a φ de S. Está bem? Portanto, eu vou escrever aqui. O S... Ui, preciso escrever a caneta. Portanto, se o S pertencesse a S, não é? Então isso significava que o S não pertencia ao φ pequenino de S. É isso que define o conjunto S grande. Agora não consigo escrever. O S não pertenceria a φ de S, que é S. Ok, mas isso é uma contradição. Se o S pertence a S, então o S não pertence a S. Ok, então qual é a outra hipótese? A única outra hipótese que resta é o S não pertencer a S. Ok, mas se o S não pertence a S, então o S não pertencer a S, quer dizer, esta condição que define o S, o x pertence a f de x, não ser satisfeita. Ou seja, o x pertencer ao φ de x. Portanto, se o S não pertence ao S, a condição que define o S não é satisfeita, ok? E isso significa que o S pertence a φ de S. Mas o φ de S é S. E, portanto, se o S não pertence a S, o S pertence a S, o que é uma contradição. E esta contradição mostra que não existe a tal bijeção. Está bem? Portanto, vale a pena pensar um bocadinho nisto e apreciar o gênio que há nesta demonstração tão simples. Está bem? Que é mesmo a palavra que descreve isto é gênio. Está bem? Imaginem ser a primeira pessoa que alguma vez pensou nisto. Foi isto que aconteceu ao cantor. Ok. Pronto. Portanto, há sempre infinitos cada vez maiores. Está bem? E na realidade isto dá-nos uma outra maneira de ver que os reais, que há mais reais que naturais, porque olhem, as partes de x também se escreve, uma notação que se usa para o cardinal das partes de x é 2 levantado ao cardinal de x. E a razão é a seguinte, há uma bijeção natural entre o conjunto dos subconjuntos de x
e o conjunto das funções de x para 0, 1. Isto é a notação habitual em matemática das funções, a notação exponencial das funções de x para 0, 1. Portanto, isto significa o conjunto de todas as funções de x para 0, 1. A bijeção que há entre os subconjuntos e as funções é dada por aquilo que se chama a função característica, que é, dado o conjunto S, corresponde a uma função que é, portanto, eu tenho que, para cada elemento de x, tenho que dar ou 0 ou 1, e dou 1 se o meu elemento x pertencer ao conjunto S, e dou 0 se não pertencer. Portanto, e vice-versa, se eu tiver uma destas funções, ela determina um conjunto que é a imagem inversa de 1. É, os pontos o conjunto que pertence à imagem de uma função tem, posso escrever também na realidade, portanto se eu tiver aqui uma função, portanto se eu tiver aqui uma função f, para que conjunto é que ele vai? Vai para o conjunto dos x pertencentes a x, tais que f de x igual a 1. Isso é um subconjunto e isto são operações inversas. Está bem? Portanto, as partes de x é a mesma coisa na realidade do que funções de x para 0, 1. E vamos então ver que se nós fizermos, que há uma correspondência bijetiva entre as funções dos números naturais para 0, 1 e os números reais. Portanto, isso em notação de cardinal. Portanto, depois podem-se mesmo fazer operações com os números infinitos, exponenciar, somar, multiplicar. E, portanto, o que eu vou ver é que 2 levantado ao cardinal numerável, Aleph 0, é o cardinal, aquilo que se chama o cardinal do contínuo, o cardinal de R. Okay? E uma vez que nós sabemos que o 2 Aleph 0 é maior do que Aleph 0, isso mostra-nos que o cardinal de R é maior do que Aleph 0, porque o R não é enumerável. Não é? Ok. Pronto. Em vez de R, o que eu vou fazer na realidade é eu vou mostrar. Portanto, não se esqueçam que este 2 levantado a Aleph 0 é o cardinal das funções de n para 0, 1. Okay? Ou se quiserem, uma função de n para 0, 1 é uma sucessão de zeros e uns. Não é? É isso que é uma função de n para 0, 1. É uma sucessão de... Oi, não é isso que eu queria. É outra cor. Portanto, isto são sucessões de zeros e uns. Ok. Portanto, vamos ver que há tantas sucessões de zeros e uns. Eu não vou ver como R, vou ver como intervalo 0, 1 fechado também. Mas é um exercício muito simples de dar uma bijeção, por exemplo, contínua por troços, entre o intervalo 0, 1 e o conjunto de todos os números reais. Portanto, o cardinal de R e o cardinal do intervalo 0, 1 é obviamente a mesma coisa. E na realidade posso usar esta ideia da expansão decimal, mas agora posso fazer uma expansão binária, que é, dada uma sucessão qualquer de zeros e uns, okay, eu posso enviá-la numa expansão binária de um número entre 0 e 1. Okay? Uma dízima infinita binária. Eu simplesmente uso os meus números 0 e 1 na minha sucessão para construir um número real, que seria este. Reparem, seria A1 meios, mais A2 quartos, mais A3 oitavos, mais nananã. Portanto, o limite dessas somas vai ser o número real, que é a imagem de uma sucessão de zeros e uns. Por exemplo, se a n fosse a sucessão constante igual a 1, o que é que seria 0, 1, 1, 1, 1, 1? Isso seria enviado para 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, mais reticências, não é? A soma dessas séries geométricas seria 1. Portanto, essa sucessão seria enviada para 1. Ok? Pronto. Na realidade, este φ não é exatamente ainda uma bijeção, porque por causa daquele problema de que se nós terminarmos, como acontecia antes com os novos, não é? Se nós terminarmos um número sempre com uns, na realidade, por causa da fórmula para a soma de uma série geométrica, esta dízima infinita binária seria a mesma coisa do que esta outra dízima infinita, em que nós passávamos o último zero para um 1 e depois punhamos todos zeros, estes dois números. Portanto, o que está do lado direito é uma soma finita e este que está aqui é uma soma infinita, mas pela fórmula para a soma da série geométrica são iguais. Portanto, este φ na realidade é sobrejetivo, mas não é bijetivo. Mas ele só não é bijetivo por esta
por este problema que é contável. Estão a ver? Isto só acontece no número contável esta falha de injetividade só se prende precisamente com estes casos, que há um exatamente para cada sucessão finita de zeros e uns, e as sucessões finitas de zeros e uns são um conjunto contável. E portanto não é difícil, eu vou deixar isso como exercício, que já estou aqui há muito tempo a falar, ver como é que se pode alterar esta bijeção, esta função, de modo a que fique de facto uma bijeção entre as sucessões de zeros e uns e os números reais entre 0 e 1. Okay? E isso mostra esta igualdade entre cardinais, que é o cardinal de R é o cardinal das partes de N. Também, outra maneira de dizer isto isto é o cardinal das partes de N, dos subconjuntos naturais, e que se costuma escrever 2 levantado a Aleph 0. Ok, e mesmo para terminar, agora só uma coisa mesmo de cultura geral, deixem-me falar-vos um bocadinho de nada sobre a hipótese do contínuo. Ok? Portanto, o cardinal de R chama-se o cardinal do contínuo, porque R é como se fosse um contínuo. Não é? E nós já vimos que o cardinal do contínuo é maior do que o primeiro cardinal infinito, o Aleph 0, o cardinal numerável. Claro que é natural perguntar se há algum infinito entre estes dois. Ok? E isso é uma pergunta famosa. Portanto, a afirmação de que não há nenhum infinito entre estes dois, tanto que outra maneira de dizer é qualquer subconjunto dos números reais ou é finito, ou é numerável, ou então tem a cardinalidade de R. Portanto, não há outra possibilidade para subconjuntos dos números reais. Essa afirmação é uma afirmação famosa que se chama a hipótese do contínuo. Okay? E outra maneira de dizer é que o contínuo é o mais pequeno infinito que não é numerável. Na realidade, agora aqui um pequeno à parte, os números infinitos, a ordem nos números infinitos tem uma propriedade que se chama boa ordenação. É uma boa ordem, como os naturais. Portanto, tem se tiverem um conjunto qualquer não vazio de números cardinais, números possivelmente infinitos, esse conjunto tem um mínimo. Ok? Tem sempre um mínimo. E, portanto, há certamente cardinais maiores do que o numerável, por exemplo, dos reais, e uma vez que esse conjunto é não vazio, há o mais pequeno de todos, que se chama o primeiro cardinal não numerável, okay? Ou o segundo cardinal infinito, e que se costuma anotar por Aleph 1. Okay? Depois também há o menor que vem a seguir a esse, ao Aleph 2, depois há o Aleph 3, depois pode-se fazer a união desses todos, é o Aleph, chama-se o Aleph Ômega, depois há o que vem a seguir o Aleph Ômega mais 1, enfim, isto continuará para sempre. Mas, portanto, deste ponto de vista, a hipótese do contínuo é que o cardinal do contínuo é o Aleph 1, é o infinito que vem a seguir. Okay? Portanto, isto no princípio do século XX era considerado um dos problemas mais importantes que havia na matemática, decidir esta questão. E na realidade houve um famoso grande matemático alemão chamado David Hilbert, no princípio do século XX, elaborou uma lista de problemas da matemática para o século XX, para a matemática resolver os problemas mais importantes, que se chamava a lista dos problemas de Hilbert. A hipótese do contínuo era o primeiro problema de Hilbert, ok? E a resolução é bastante... a resolução deste problema é bastante... bem, interessante é dizer pouco, ok? Portanto, a resolução aconteceu em 2 passos. Digamos, em 1940, um dos gigantes da matemática do século XX, Kurt Gödel, mostrou que a hipótese do contínuo, aquela afirmação, era consistente com os restantes axiomas da teoria dos conjuntos. Ou seja, não se podia demonstrar, usando a teoria dos conjuntos, que essa hipótese que era falsa, ok? E em 1963, o matemático americano Paul Cohen demonstrou que, na realidade, esta hipótese do contínuo é independente dos restantes axiomas da teoria dos conjuntos. Ou seja, com base nos axiomas que nós usamos usuais da teoria dos conjuntos para construir conjuntos, etc., não é possível concluir nem a validade nem a falsidade da hipótese do contínuo. Portanto, podemos acrescentá-lo como axioma ou que é verdade ou que não é verdade. Okay? Para as pessoas matemáticas, o Paul Cohen, que foi um matemático que morreu há pouco tempo, ele deu aulas ao vosso professor de cálculo, ao Miguel Abreu. Podem perguntar-lhe como é que foi. Ele era um professor na Universidade de Stanford e o Miguel teve-o como professor. Ok. Pronto.
E para mesmo terminar, deixem-me só mencionar, porque na realidade tanto a teoria dos conjuntos é uma área absolutamente gigante da matemática e tem continuado a desenvolver-se desde os anos 60. E um aspecto no qual se trabalha em teoria dos conjuntos é precisamente procurar novos axiomas para a teoria dos conjuntos que de alguma forma pareçam naturais e que, se forem acrescentados à lista dos axiomas habituais que se usam na matemática habitual, que resolvam a hipótese do contínuo. E o problema, de certa forma, é que as pessoas foram demasiado bem-sucedidas. Há demasiados axiomas que têm este efeito e que, na realidade, não se sabe qual é a relação entre eles, quando é que um implica o outro, etc. Mas muito recentemente, na realidade, há 2 ou 3 anos, houve um enorme desenvolvimento neste sentido, em que 2 dos axiomas mais importantes percebeu-se que há uma relação entre eles, um implica o outro. E isso faz com que não seja improvável que no futuro venha a ser aceite que, na realidade, a hipótese do contínuo é falsa. Portanto, se as pessoas se puserem de acordo que há um novo axioma que se deve acrescentar aos axiomas da teoria dos conjuntos, e se for um destes que é mais considerado atualmente, então a hipótese contínua seria, aceitando esses axiomas, seria falso, e na realidade o cardinal do contínuo seria Aleph2, ou seja, haveria exatamente um infinito entre o infinito numerável e o infinito dos contínuos. Portanto, se quiserem ver mais acerca disto, há uma revista que se chama Quantum Magazine, que é da Fundação Simons, e que é uma revista que tem muitos artigos acerca de desenvolvimentos recentes para o público em geral, e que tenta explicar desenvolvimentos muito recentes na matemática, na física e também nas ciências biológicas. E há um artigo recente acerca exatamente deste desenvolvimento que eu vos acabei de falar sobre a hipótese do contínuo e que tem este título, se vocês procurarem na internet encontram facilmente. Portanto, é How Many Numbers Exist? Infinity Proof Moves Math Closer to an Answer. Ok? Pronto, era isto que eu vos queria dizer.